Os melhores vendedores, na hora da venda, na hora da investigação, eles seguem 4 passos. Eles fazem 4 tipos de perguntas. Perguntas de situação, de problema, de implicação e de solução. Parece muita coisa, mas vocês vão ver que muitos de vocês já fazem algumas destas perguntas e algumas vocês não fazem. Ele diz que na hora da investigação, os vendedores eles começam, mesmo os iniciantes, com essas perguntas. Tá? Primeiras perguntas, que são as perguntas de situação. São aquelas perguntas para entender melhor a necessidade o negócio do cliente. Olha, atualmente, então, você está com quantas pessoas na sua equipe? Ou atualmente, quantas vendas você está fazendo por mês? O que eles contam no livro é que os vendedores mais inexperientes, eles fazem muitas perguntas de situação. E os vendedores mais experientes e que vendem mais, eles fazem um pequeno número de perguntas nessa fase. E por uma razão muito simples. E eles recomendam que sim, se faça numa reunião algumas perguntas de situação, mas que você não exagere. Porque perguntas de situação, elas são boas para nós, que queremos vender o serviço, mas elas não são boas para o cliente. Porque se torna chato se você faz muitas perguntas dessas. Então, ele diz o seguinte, sim, quando você vai fazer uma reunião com o cliente, faça sim perguntas de situação, tá? Perguntas de situação. Boa! Obrigado aí, Luiz, pelo feedback. Façam perguntas de situação, mas não exagerem nelas. O segundo passo numa investigação é fazer perguntas de problema. Perguntas de problema são aquelas perguntas que nós fazemos. Tá? Boa, Edilene. Boa. Faço, ok, boa, ok. Obrigado aí pelo feedback, turma. Galera do Instagram. Lá no YouTube eu estou compartilhando o mapa mental. Fica bem legal para vocês. Aparece lá. Então, o segundo tipo de perguntas são perguntas de problemas, em que você tenta entender quais são as dificuldades do seu cliente. Então, são aquelas perguntas típicas que você faz de que, então, mas você já vende online? Por que você não está conseguindo vender online? Você já tentou fazer anúncio e não deu certo? Ou você nunca tentou fazer anúncios? Então, você faz perguntas de problema para a pessoa, tá? Para você entender quais são os problemas do seu cliente. Então, eles dizem o seguinte, olha, para vendas de produtos menores, fazer A1 e 2 é suficiente. E a maioria dos vendedores inexperientes trabalha só nesse nível, de perguntas 1 e 2. Só que quando você quer fazer vendas maiores, você precisa de caminhar para as perguntas 3 e 4. As perguntas de implicação e as perguntas de solução. Perguntas de implicação são perguntas que aumentam o problema do cliente. Aqui o objetivo é demonstrar o quanto o problema dele é urgente e maior do que ele pensa. E agora um papo aqui bem importante com vocês. Ó. Todos os negócios precisam de anúncios. Todos os negócios precisam de anúncios. Só que muitos deles ainda não viram o quanto é importante fazer anúncios e o quanto é urgente fazerem anúncios. Então, aqui que entram as suas habilidades na reunião de demonstrar para o cliente do quanto o problema dele é urgente e de quanto o problema dele é importante dele resolver. Vamos mais uma vez, um exemplo corriqueiro e eu já trago exemplos aqui da gestão de tráfego daqui a pouco, o exemplo de excesso de peso. Quando alguém está com excesso de peso, a pessoa ela sabe que ela tem um problema, mas ela não tem urgência. Por quê? Porque provavelmente os exames dela até ainda estão bons, porque provavelmente ela não teve nenhum problema de saúde ainda, e por isso ela sabe que ela está com peso acima, mas ela ainda não está fazendo nada porque ainda não surgiu esse problema. O que ela precisa? De alguém que demonstre para ela o quanto é urgente ela resolver o problema agora e não esperar por uma doença. E isso acontece com o seu cliente também. Ele está lá, ele não está fazendo anúncios, sei lá, a preocupação dele é quantas visualizações o story dele tem, né? Mas ele não sabe o quão urgente é e importante ele fazer anúncios. Então, é aí que entra o seu trabalho numa reunião, tá? Então, em vendas menores, as duas anteriores elas são suficientes, mas em vendas maiores, as perguntas de implicação se tornam fundamentais. E como é que vocês podem fazer perguntas de implicação? Tá?
Então vamos imaginar o seguinte, vamos dar aqui o exemplo para a gestão de tráfego. Se o seu cliente diz que ainda não faz vendas online, e repara, aqui você vai fazer perguntas. E aqui que está o ponto. Ó, até vou aumentar aqui. A maioria da galera na reunião não entende o seguinte, que reunião é você trabalhar com perguntas e não você trabalhar com afirmações. Porque afirmações geram objeção. Perguntas, o cliente vai chegar na resposta que você quer que ele chegue. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Então você fez as perguntas, vamos imaginar que você foi aqui, você perguntou para ele quais os problemas dele, e ele disse para você o seguinte: eu não faço vendas online. E o que é que você pergunta para ele? Olha, e como é que você vê o seu negócio sem fazer vendas online? Como é que é a sua visão perante isso? E o seu cliente vai responder: olha, se eu não fizer vendas online, eu quebro. Se eu não fizer vendas online, os meus clientes vão me ultrapassar. Então você vai fazendo perguntas para o cliente para ele enxergar o problema dele. Então, quando o seu cliente também na reunião fala com você que ele publica muito conteúdo, mas não tem interação nem vendas, você pergunta: olha, e qual o seu plano para você sair desse problema? E ele vai começar a falar: pois é, criar mais conteúdo não é a solução. Talvez eu precise fazer anúncios. Então você faz, e eu vou trazer, o que o Thiago comentou aqui é bem interessante, eu vou trazer alguns problemas de vocês. Então você pergunta: ok, mas como é que você se vê saindo desse problema? Tá? Ou então, quando ele começa a reclamar de que, olha, eu quero fazer anúncios porque o conteúdo me consome muito tempo. Tá? E você pergunta: olha, boa, isso realmente é um problema de muitas pessoas. E como é que produzir tanto conteúdo impacta no seu negócio? E o cliente vai dizer: olha, então, fico com pouco tempo para atender cliente, eu faço posts piores. Então você vai aumentando o problema na cabeça dele, tá? Ou então quando o cliente diz para você: olha, eu já tentei fazer anúncios, mas não deu certo. Pois é, olha, isso aí é um problema. E que problemas isso te gerou no seu negócio, ao fazer anúncio e não dar certo? E o cliente vai falar: olha, eu joguei dinheiro fora, eu me dediquei tanto tempo estudando e não tive retorno. Então você vai aumentando o problema na cabeça dele, tá? Ou então quando o cliente diz: eu já fiz anúncios, mas eu não consegui saber se realmente aquilo me trouxe vendas, tá? E você pergunta: olha, é importante para você saber onde está vindo o retorno do seu investimento? O cliente vai dizer: é muito importante. Então, turma, vocês estão entendendo o raciocínio? Tá? O raciocínio que nós queremos que o próprio cliente chegue. Não vamos ser nós que vamos impor ao cliente a verdade. Ele mesmo vai chegar nessa conclusão. Quando vocês começam a fazer perguntas, reparem, vocês levantaram os problemas, e aqui são exemplos de problemas, e aqui na frente são exemplos de perguntas de implicação que vocês vão fazer para o cliente para aumentar esse problema na cabeça dele. Vocês estão entendendo o poder destas perguntas para o próprio cliente chegar na conclusão que vocês querem que ele chegue? Que é algo, por vezes, um pouco complexo, tá? De entender de primeira. Eu mesmo, eu reli o livro, tá? Então eu reli para fazer essas anotações, para fazer o resumo para vocês. Então, assim, o que eu estou trazendo aqui é o filé mignon, né? Eu tirei a gordurinha do livro para vocês e trouxe aqui. É um tema complexo. Então você vai fazendo perguntas para que o próprio cliente vá chegando nessa conclusão. E aí você fez essas perguntas, e aí você passa para a parte número 4, que é a parte de perguntas de solução. Quando você vende muitas características e muitos benefícios, o cliente cria objeções, ele cria perguntas. E aqui nós passamos para o número 4, que são as perguntas de solução. E aqui o objetivo é o cliente vender a solução para eles mesmos. E turma, é o seguinte, se vocês entenderem isto, tá? Se vocês entenderem isto, vocês vendem qualquer coisa. Qualquer coisa, seja gestão de tráfego, seja, sei lá, carro, seja imóveis, o que for. Se vocês entenderem esse ponto número 4, ele é um game changer. Muda o jeito que vocês fazem a reunião. Que é o seguinte, e eles no estudo, eles viram que os vendedores mais experientes, eles que vendem mais, eles usam muito as perguntas de solução. As perguntas de solução é você fazer o cliente imaginar como seria a vida dele
com aquele problema resolvido.